Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dica de como você, pastor, pastora, missionário ou cristão, pode chegar à fluência no inglês muito mais rápido com a ajuda da Bíblia e de forma prazerosa. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aula de inglês há mais de 26 anos, inglês geral, para negócios, para exames e inglês bíblico. Se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. E na live de hoje, aula de número 121, eu quero falar com você. Você que já fez vários cursos, você que já tentou diversos métodos, mas que não consegue falar inglês. É muita frustração, não é? É uma sensação de incapacidade. Por isso, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Participar da nova semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 21 de novembro. Não fique de fora, porque você pode descobrir como chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Então, o meu recado para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, é o seguinte: você que está se sentindo frustrado, frustrada, porque você sente que só perdeu tempo e dinheiro, é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. As pessoas adoram histórias. Veja o sucesso do cinema. E há um grande mestre contador de histórias que eu acho que você deve conhecer bem. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas, ensinamentos que estão vivos em nossos corações até hoje. Então, se você é missionário, pastor ou cristão, você conhece o contexto das histórias bíblicas em português. E esse é o início da sua jornada rumo à fluência no inglês. Sabe por quê? Porque essa é a maior dificuldade de entender o contexto daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo ouvido, daquilo que você está estudando. Entender o contexto. E se você conhece o contexto das histórias bíblicas, já é meio caminho andado. E uma outra similaridade do aprendizado da Bíblia com a língua inglesa é que o contexto é rei. The context is king. Assim como não devemos pegar um versículo isolado da Bíblia sem entender todo o contexto daquela passagem no inglês, também nós não devemos fazer traduções literais sem entender o contexto daquilo que está sendo dito. Porque muitas vezes as palavras no inglês têm diversos significados. Então, você não deve fazer traduções literais. Lembre-se, a língua inglesa não é uma língua tão rica quanto a nossa língua portuguesa, né? Sabe? Assim como a nossa fé cresce através do ouvir, você também tem que ouvir bastante inglês se quiser ser fluente em inglês. Você, pastor, missionário, cristão, que sempre lê a palavra do Senhor através de pregações, louvores, estudos bíblicos. Você que está em constante, né, contato com a palavra, você que está constantemente buscando crescer espiritualmente e fortalecer a sua fé. E se você se aproximasse ainda mais de Deus, ao mesmo tempo que você desenvolvesse o seu inglês?
Pois é. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé, não é mesmo? E com o inglês acontece a mesma coisa. Se você quer ser fluente em inglês, tem que iniciar a sua jornada, permanecer firme até que os primeiros resultados apareçam, porque aí você vai se encantar com essa língua fascinante e você não vai mais querer parar. Você vai começar a entender a lógica do inglês. Eu tenho certeza que você não vai mais querer parar. Experimente. Agora eu tenho um pedido para você. Deixa o seu like. Sabe? Você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica aí no botão. Se inscreva no meu canal no YouTube. E quando você se inscrever, vai aparecer um sininho, né? Clica nele e escolhe a opção todas. Porque assim, o YouTube vai te avisar toda vez que eu fizer um vídeo novo. E eu posto vídeos novos todos os dias. E é lógico que você não vai querer parar, não é mesmo? Muito bem. Olha só. Compartilhe. Compartilhe, vamos usar a internet a favor do reino, divulgando o evangelho. Se você tem um amigo cristão ou uma amiga com um chamado missionário, ou um pastor que deseja falar inglês, convide para participar das nossas lives, porque aqui eu dou dicas de como você pode chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia, o manual dos cristãos. Convide seus amigos para participar da nova semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 21 de novembro. E como o nosso programa aqui é inglês para cristãos, é lógico que eu vou fazer aqui um trabalho com uma passagem bíblica. Português e em inglês. Salmos 27, versículos de 4 a 6. Né? E nós vamos estudar aqui o contexto, né, bíblico nas duas línguas, tá? Do zero à fluência no inglês, esse é o meu compromisso com você. Então, o livro de Salmos, do Velho Testamento da Bíblia, capítulo 27, versículos de 4 a 6, que eu vou tratar aqui com você, em português e inglês, é um dos inúmeros salmos do rei Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Pois é. Mas, como eu disse, eu vou discutir aqui o contexto bíblico para te ajudar a entender melhor tanto o inglês quanto o português. Mas não será uma pregação, ok? Eu sou uma professora de inglês e talvez um pouquinho como você, amante da palavra do Senhor. E juntos nós vamos nos edificar e aprender com os ensinamentos contidos na Bíblia, enquanto você desenvolve o seu inglês. Né? E esse trabalho que nós vamos fazer aqui, né, baseado nos Salmos, isso vai fazer com que a sua mente comece a conectar os fiozinhos para você entender mais inglês, sabe? Porque nós vamos trabalhar aqui o inglês real, o inglês da vida real, né? Estamos trabalhando com o manual dos cristãos, exatamente. Então, a cada história bíblica, a cada passagem que nós estudarmos juntos, o seu crescimento vai abrindo. Não é assim? Né? A cada passagem, a gente vai crescendo em fé, vai crescendo o entendimento da palavra, vai renovando a nossa mente. Com o inglês é a mesma coisa. A cada passagem, a cada história, a sua mente vai ficando cada vez mais familiarizada com o inglês, com as estruturas da língua inglesa, e você vai aumentando o seu vocabulário gradativamente. Porque para sermos fluentes em inglês, precisamos de duas coisas, né? Conhecer a estrutura do idioma que está sendo estudado
e ter um vocabulário suficiente para que você tenha uma comunicação eficiente, né? Não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Todos nós cometemos erros, não é mesmo? Todos nós, nativos, cometemos erros na nossa língua mãe. Então, o que importa é você focar na comunicação, ok? Muito bem, então agora eu vou começar aqui a dividir aqui algumas telas, né? A tela do quê? Dos Salmos, né? Salmos 27, versículos de 4 a 6. Muito bem. Vamos lá? Não entendi aqui, né? Boa noite para você, Arovaldo. Quando eu olho aqui à minha direita, eu estou olhando para a minha segunda tela, né? Então, nós vamos aqui. Eu quero dividir, então, com você essa tela para a gente trabalhar aqui com os salmos. E eu vou aproveitar aqui, eu vou pegar um ajudador, né? Vou pegar um ajudador aqui. Vamos lá? Good evening! Ei! Good evening, Alessandra, Ariovaldo. Vamos lá? Vamos começar aqui? Olha, primeiro eu vou ler em português, tá? Depois eu vou ler em inglês, tá? E aí a gente vai trabalhar parágrafo a parágrafo e depois palavra a palavra e depois nós vamos trabalhar para entender o contexto bíblico, certo? Vamos lá? Estão prontos? Olha só, vamos nos concentrar agora, ok? Não deixe que nada distraia a sua atenção. Vamos dedicar um tempo para o Senhor e vamos dedicar um tempo agora para o inglês, ok? Vamos lá. Eu vou dividir aqui. Então, vamos lá. Salmos 27, versículos 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Muito bem, vamos agora para o inglês. Vamos agora para o inglês. Good evening, everyone. Eu gosto sempre de dar essa dica. Sabe por quê? Porque good night é a mesma coisa que goodbye, né? Então, quando a gente chega, né, a gente fala o quê? Que isso é um cumprimento. A gente fala good evening. E quando a gente se despede, a gente fala good night, né? Olha aí, ó. Fica a dica para vocês. Vamos lá no inglês agora? Vamos no inglês. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his sacred tent, I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Né? Muito bem. Vamos lá? Olha que lindo salmo. Né? Esse salmo do rei Davi. Vamos voltar aqui para o português. Vamos voltar aqui para o português? Olha só. Esse é mais um dos belíssimos salmos, né? Do salmista mais famoso da Bíblia, que é o rei Davi, né? Agora nós vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, parágrafo a parágrafo. Vamos aqui, parágrafo a parágrafo agora. Né? Então,
só lembrando, né? Em inglês, Psalms 27, verses 4 through 6. Então, agora, eu vou começar aqui, fazer uma análise aqui do inglês, um comparativo, começando com o versículo 4. Verse 4, né? Então, olha só. Que coisa linda. Olha aqui. Uma coisa, one thing, né? Olha só, quando a gente tem esse ing, né, no inglês, a gente não fica marcando esse g. Não. A gente meio que é um som longo e a gente meio que encolhe. Thin, ok? Uma coisa, one thing, pedir ao Senhor. Aqui ele está no passado simples, né? Pedir ao Senhor. No inglês, ele não está no passado, ele está no presente. Porque é o seguinte, ó, eu estou trabalhando aqui com vocês a nova versão internacional, The New International Version, né? Que é uma versão bem atualizada, né? Então, eu não estou aqui fazendo traduções. Eu vou fazer traduções aqui um pouquinho até mais literais aqui para vocês, para o nosso estudo. Mas esse verso, esses versículos que estão aqui, são tal e qual estão aonde? No Manual dos Cristãos, tá? Na nova versão internacional. Então, no português está no passado simples, pedir ao Senhor. No inglês está no presente. Eu peço ao Senhor. I ask. Eu peço. Não é eu pedir, porque se fosse pedir, o verbo pedir, que é ask, e se é um verbo regular, então eu teria aqui um ed no finalzinho, né? Eu teria aqui um ed, aí sim seria passado simples, tá bom? Mas ele está no presente, na versão do inglês. Então, I ask from the Lord. Eu peço ao Senhor. Né? É o que eu procuro. Olha só, procurar no sentido de buscar, tá bom? Procurar no sentido do buscar é o verbo seek. Só que aqui tá tendo uma ênfase, né? É o que eu procuro. Então aqui, no inglês, tá assim, ó, this only. Only é somente, apenas. Então, ficou assim, apenas isso eu procuro, é o que eu procuro. Essa ênfase no inglês foi dado com o uso aqui do verbo auxiliar do, que a gente usa para perguntas no presente. Só que aqui não é uma pergunta. Por isso que eu falo que vocês crescem, né, em fé e crescem no entendimento do inglês, a cada passagem, cada história que a gente estudar juntos. Por quê? Essa é uma estrutura até um pouco avançada, mas você já está vendo aqui. Então, o do, o verbo auxiliar do presente, que serve para fazer perguntas, ele está sendo usado aqui para dar essa ênfase. É o que eu procuro. Então, apenas isso é o que eu busco, é o que eu procuro. Então, por isso que tem essa inversão. Do I seek? Porque você pode perguntar, professora, mas eu não uso esse verbo auxiliar para fazer perguntas? Sim, mas aqui não é uma pergunta. Aqui é uma ênfase. This only do I seek. É só isso que eu busco, é só isso que eu peço, é só isso que eu procuro. Então, essa ênfase está sendo dada por a presença desse do aqui, ok? Olha só. Que eu, that, que eu possa, that I may. May aqui é esse verbo que é um verbo modal, a modal verb, né? Que é no sentido de pedir permissão. A gente usa, né? Que eu possa viver. Na verdade, ele está pedindo mesmo permissão, ele está fazendo esse pedido ao Senhor. Que eu possa viver. That I may dwell. That I may dwell. Então, nós temos o verbo viver, que é live, certo? Só que na Bíblia,
aparece o verbo dwell mais frequentemente, tá? Mas é o verbo viver. Então, dwell, né? Viver. That I may dwell. Que eu possa viver na casa do Senhor. In the house of the Lord. Na casa do Senhor. In the house of the Lord. Quando? Todos os dias da minha vida. All the days of my life. Ok? All the days of my life. A tela tá embaçada. Eu acho que você... Olha, quem é que tá falando aí? Tô dando uma olhadinha aqui. Então, exatamente. A Giovana tá falando que ali tá normal. Eu acho que você tem aqui que ir ali nas ferramentas, né? Você vai lá no YouTube ali, tem uma ferramentazinha ali e você faz um ajuste. Tá bom, Luiz? Ok? Então, vamos continuar. Você faz um ajuste ali na qualidade, né? Do vídeo que você está recebendo, de acordo com o quê? Com a qualidade da sua internet, tá bom? Então, that I may dwell, que eu possa viver na casa do Senhor, in the house of the Lord, todos os dias da minha vida, all the days of my life, ok? Para quê? Para contemplar, to gaze, ok? Olha aqui no português, para contemplar a bondade do Senhor. Só que no inglês, né, na nova versão internacional, não trouxe bondade, que seria goodness, né? Ele trouxe o quê? Beleza, né? A beleza do Senhor, para contemplar a bondade do Senhor. Na versão em inglês veio para contemplar, me perdoe, no português, para contemplar a bondade do Senhor. No inglês, foi colocada para contemplar a beleza do Senhor. Beauty é beleza, tá? Porque bondade seria goodness, né? Então, para contemplar a bondade do Senhor, to gaze on the beauty of the Lord. Okay? E o que mais? E buscar. Então, tá vendo? Como eu comentei aqui, é o que eu procuro no sentido de buscar. Então, tá vendo aqui? Agora ele trouxe no português, né? Buscar. E buscar, mas está sendo usado o mesmo verbo. And to seek. Seek, né? Nós temos duas vogais aqui. Quando a gente tem duas vogais juntos, geralmente é um som forte ou um som longo. Seek, né? Então, mais uma vez, né? No português, ele está falando aqui de buscar a sua orientação, né? No seu templo, né? Só que na versão do inglês não trouxe orientação, que seria guidance. Ele só trouxe, né? Buscar o Senhor no seu templo. Então aqui está aqui, ó. Buscá-lo no seu templo. É isso que está escrito aqui no inglês. To seek him, buscá-lo in his temple, no seu templo, ok? Vamos lá, então, agora para o versículo 5. Verse 5. Verse 5. Então, o que eu tenho aqui, ó? Pois no dia da adversidade. Então, esse pois, tá? Então, no inglês, ele veio como for. Então, a Bíblia usa muito o inglês, o for, essa palavra, como porque e pois, tá? Porque a gente conhece, né? Se você já conhece um pouco de inglês, o for é a proposição também para, né? Só que também pode ser pois e pode ser porque, tá bom? Então, quando você vir essa palavra for na Bíblia, em geral, está no sentido de pois ou porquê. Então, ele está dizendo aqui, ó, pois no dia da adversidade, for in the day of trouble,
In the day of trouble, no dia da adversidade. Né? A gente tem outra palavra no inglês para adversidade, como, por exemplo, hardship. Hardship. Só que aqui, né, trouble é um sinônimo de problema, tá? Então, problem é um sinônimo de trouble. Então, aqui no inglês ele está dizendo, no dia da adversidade, é naquele dia que os problemas aparecem, né? Um dia de problema. In the day of trouble, no dia da adversidade. Então, o que o rei Davi está dizendo aqui? Ó? Ele me guardará, né? Então, olha aqui, ó, guardará é o verbo no futuro, certo? Então, o will é, como eu sempre digo, ele aparece muito frequentemente na Bíblia, né? Então, se você já tem acompanhado aqui, o verbo will é um verbo auxiliar que indica futuro no inglês. Mais uma vez, os verbos auxiliares no inglês, eles servem para nos dizer qual é o tempo verbal da frase, qual é o tempo verbal da sentença. Então, aqui é como se fosse esse guardar, guardará, né? Então, porque é só para isso que serve. Então, ele me guardará. He will keep me. He will keep me. Mas ele me guardará como? Protegido. Ele me guardará protegido. Safe. Que safe quer dizer seguro, né? Então, ele me guardará protegido. He will keep me safe. Aonde? Na sua habitação. Então, olha só. O viver veio como dwell, e aqui habitação está vindo como dwelling. Está aqui como um substantivo agora, tá? Substantivo em inglês quer dizer noun, né? Então agora aqui está como um substantivo, as a noun, né? Keep me safe na sua habitação, né? To keep me safe in his dwelling, né? He will keep me safe in his dwelling. Ele me guardará protegido na sua habitação. Né? E aqui, no inglês, no português está invertido, olha. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então aqui, né, no inglês, veio assim, he will hide me. Então, começa daqui. No inglês está começando daqui, ó. Ele me esconderá, né? He will hide me, ó. Ele me esconderá. He will hide me, né? Hide é o verbo esconder. He will hide me. Ele me esconderá, né? Então, tabernáculo seria o quê? No inglês aqui, que seria mais, né? Seria tabernáculo, sacred tent, na sua tenda sagrada, sacred tent, né? Então aqui, só que aqui então no inglês ficou assim, ó. Ele me esconderá, he will hide me. In the shelter. Shelter é abrigo, tá? Então, he will hide me in the shelter. Então, ele me esconderá no abrigo do quê? Do seu tabernáculo. Of, né? Of his sacred tent. He will hide me in the shelter of his sacred tent. Ele me esconderá no abrigo da sua tenda sagrada, no abrigo do seu tabernáculo. E aqui, ó, e me porá em segurança sobre um rochedo. Me porá, ó. He will set me, né?
Então, o verbo, esse will que está aqui, ele está dividindo aqui, ó. Will hide me e will set me. E me porá. Me porá em segurança sobre um rochedo. Então, veja que aqui no inglês não está aparecendo essa palavra segurança, né? Que quer dizer safe. Mas está assim, ó. Então, e ele me colocará onde? Alto. High é alto. Então, olha só. Por quê? Para ele te colocar sobre um rochedo, sobre uma rocha, geralmente é alta, não é mesmo? Então, olha, me colocará alto. Aonde? Numa rocha, num rochedo, né? No rochedo. Então, he will set me high upon a rock. He will set me high upon a rock. E me porá em segurança sobre um rochedo. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos passar agora para o versículo número 6. Verse 6. Né? E aí? Com licença. Então, então acontecerá o quê? Triunfarei. Olha a confiança que o rei Davi tem no seu Deus, né? E então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Então vamos lá, né? Triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Esse triunfarei aqui, no inglês, ficou um pouquinho mais longo. Por quê? Nessa versão, né, no International Version, na nova versão internacional, veio como: a minha cabeça será exaltada. My head will be exalted. My head will be exalted. Triunfarei. Então triunfarei. Then my head will be exalted. Sobre os inimigos. Above the enemies. Né? Sobre os inimigos. Above the enemies. Né? Sobre os inimigos. Que me cercam. Que? Who? Né? Who surround me. Que me cercam. Então, surround é aquilo que está ao meu redor. Ok? Who surround me. Esse who, que a gente conhece como quem, quando a gente faz a pergunta lá na frente, aqui ele está como que. Poderia ser that. Poderia ser that. Né? A diferença é o seguinte. O that, ele serve para pessoas e coisas, né? Como aqui esses inimigos está se referindo a pessoas, então ele está usando o who, porque só serve para pessoas. E se você estivesse se referindo a coisas, poderia ser which, porque which só serve para coisas, who só serve para pessoas e that serve para os dois, tá bom? Who surround me. Então, vamos lá. E aí, em seu tabernáculo. Então, lembra que tabernáculo está sendo usado como sacred tent. Sacred tent, né? Em seu tabernáculo. Então, fica assim, ó. At his sacred tent, oferecerei sacrifícios. Então, vamos ver. No inglês, olha. I will sacrifice. Então, aqui, mais uma vez, will está aqui para dizer que essa sentença está no futuro. Né?
Então, aqui, ó, oferecerei. Então, a ideia do futuro está aqui no will. Então, aqui, só que oferecerei sacrifícios. Sacrifícios é um substantivo, né? No inglês, eles estão usando o verbo, né? Sacrifice. Sacrificarei. Então, tá como verbo, ok? Então, I will sacrifice. Eu sacrificarei, né? Então, no português, é falar com aclamações, né? No inglês, com, with. Aclamações. Shouts of joy. Então, shout são gritos, né? Joy é alegria, é prazer. Então, com aclamações, com gritos de alegria, com gritos de prazer. With shouts of joy. Ok? E o que mais que fala? Cantarei. Né? Olha aqui, ó. I will sing. Né? Eu cantarei. Você repara que aqui, né? Isso é muito importante, tá? Você repara que no português eu não tenho sujeito. Oferecerei. Sabe? Já está subentendido. A língua inglesa, os verbos são conjugados, né? Pessoa a pessoa. Então eu não preciso usar, porque já está entendido. Oferecerei, cantarei, louvarei. Já sei que é eu. Mas no inglês, os verbos não são conjugados como no português. Eles têm uma, duas, no máximo três formas, né? Então, eu tenho obrigatoriamente, no português, quando eu estiver fazendo uma sentença afirmativa, eu tenho que colocar o sujeito aqui, que pode ser uma pessoa ou um pronome pessoal. Eu tenho que falar. Eu não posso falar will sacrifice. Não, eu tenho que falar I will sacrifice. Então, aqui, ó, cantarei. Eu tenho que falar I will sing. Principalmente para o futuro. Sabe por quê? O futuro só tem a forma will. Então, é I will, you will, he will, she will, it will, you will, we will, they will. Então, você tem que colocar o sujeito aqui, porque senão ninguém vai saber quem vai cantar. Quem cantará? Quem sacrificará? Quem louvará? Então é por isso que você obrigatoriamente tem que colocar o pronome pessoal aqui, que é o sujeito, tá bom? I will sing, cantarei. And, e louvarei ao Senhor. And, porque aqui tá junto, né? Esse I tá sendo dividido. I will sing and I will make music to the Lord. Né? Então, ele tá bem pertinho aqui, ele está dividindo. Então, nesse caso, agora tá vendo aqui que já ficou longe? Foi obrigado a repetir. Né? Foi obrigado a repetir, porque isso aqui é uma sentença nova. Agora, olha aqui. Louvarei ao Senhor. Existe a palavra praise. I will praise the Lord. Louva ao Senhor, né? Só que aqui ele trouxe o quê? Né? Porque quando a gente louva, é através de louvores, não é? Não é através de música. Então a gente também tem que interpretar. Não tem que interpretar a Bíblia? Também tem que interpretar aqui a língua inglesa através do contexto, né? Então eu louvarei o Senhor. I'll make music to the Lord. I will make music to the Lord. Então tá aqui, ó. Eu coloquei a versão aqui, que eu estou trabalhando com a nova versão internacional, New International Version. New International Version. Muito bem. Agora vamos entender aqui também um pouquinho melhor desse lindo salmo, né? Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Eu vou voltar aqui, né? Olha só. Eu acho que eu vou voltar aqui para falar um pouquinho desse contexto. Vamos voltar aqui, eu vou conversar, falar aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Rei Davi. Um homem conhecido segundo o coração de Deus.
A man after the Lord's heart, né? Porque a gente pode pensar que assim, que belo salmo, olha como o rei Davi, né? Como Davi confiava no Senhor, né? Just for you to see how much David trusted the Lord, né? Para vocês verem quanto Davi procurava pelo Senhor, né? How much David seek the Lord, né? Então, e ele queria sempre estar em contato, estar perto do Senhor, né? Quando, todos os dias da vida dele. So he was always searching the Lord, seeking the Lord. He wanted to be in the house of the Lord all the days of his life. Mas agora a gente pode pensar que é assim, o rei Davi, você viu que eu estava chamando ele agora de Davi, né? Mas o rei Davi, ele era rei, né? Ele era rei, ele era rico, ele era poderoso. Ele podia tudo, não é mesmo? E para ele é muito simples colocar toda essa confiança no Senhor. Mas será que era assim? Não era bem assim, não é? Porque em que momento que o rei Davi, como ele é conhecido, né? Em que momento que o rei Davi escreveu esse lindo salmo? Foi quando ele já era coroado rei? Não mesmo. Ele não era rei. E ele estava num momento muito difícil. Então, vamos voltar um pouquinho na história, né? Olha só, Davi, ele era desprezado pela sua família, né? Pelos seus irmãos, até pelo seu pai. No, he was despised by his family, his brothers, even by his father. Vocês lembram quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, né? Para ungir um dos seus filhos, né? Como futuro rei de Israel. Vocês lembram? O que aconteceu? So the prophet Samuel went to Jesse's house to anoint one of his sons as the future king of Israel, né? Então, o que aconteceu? Ele chegou lá e ele disse que queria ver, né? Que ele ia ungir um dos seus filhos. O que aconteceu? Gente, o Davi não estava nem naquela sala. O pai dele nem se dignou, né? Davi, qual que é o trabalho do Davi? He was a shepherd, né? Ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Né? Ele estava lá nos campos. O pai dele nem se dignou a convidá-lo a casa. Não é mesmo? Não sei. O pai dele achou que ele era muito pequeno, não sei, pouco inteligente, não era uma pessoa muito atraente. Eu não sei. Eu só sei que Davi confiava no Senhor desde sempre. Ele falava ainda que os meus pais, né, não me apoiem, não me amem, eu tenho o Senhor. Então ele tinha consciência de que ele era filho, né? E quando lá o profeta Samuel falou, não é nenhum desses. Você não tem mais filhos? Até o pai dele falou assim, como assim? Filho tem. Tem um que está lá nos campos. Então, olha, ele não era assim um filho amado do pai, né? Mas ele sabia que ele tinha um pai que o amava muito. So he wasn't a beloved son, but he knew he had a father who loved him dearly. Né? Muito bem. Ele foi trazido à casa, ele foi ungido, né? He was brought to the house, he was anointed, né? Mas o que aconteceu? Quanto tempo levou para o rei Davi se tornar rei? Né? A história nos conta que cerca de 15 anos. Né? So how much time it took Davi, how much time took David to become king? About 15 years. Né?
according to the registers, né? É isso mesmo? Ah, Lucy, inglês com os livros de Salmo, que coisa linda, né? Então, olha só, depois desse, né, que ele foi ungido, né? Ele acabou sendo convidado para trabalhar no palácio, né? After his anointment, he was invited to work in the palace. Mas por quê? Porque o rei Saul, né? Depois que o espírito do Senhor saiu do rei Saul, os espíritos maus acabaram tomando conta dele. Ele estava sendo atormentado, né? So, King Saul, right, after the spirit of the Lord had departed from him, yeah, evil spirit took over of his body. And he was being tormented. Então alguém havia até comentado que a música, né, iria beneficiá-lo, né, e acalmar, né, aquilo que ele estava sentindo, né? Então alguém acho que recomendou, né, não é isso? O rei Davi, o Davi, menino Davi, né, que tocava harpa. So, somebody recommended David, who played the harp, okay? And he was invited to work in the palace, right? So in the days of trouble, in the days that the King Saul was tormented, David would play the harp for him. Mas o que aconteceu? Foram tantas histórias, né? O que aconteceu? Davi acabou resolvendo matar o Golias, aquele que ninguém, o gigante Golias, aquele que todo mundo estava temendo, não era mesmo? E aí, por conta disso, David decided to kill the giant Goliath, right? Ele acabou ficando famoso instantaneamente, né? After having killed the giant, he became famous all of a sudden, overnight, da noite pro dia. E o que aconteceu? O rei Saul acabou ficando com muitos ciúmes. Porque até então, tinha as mulheres lá que faziam as músicas para o rei Davi, porque ele era um grande guerreiro, né? He was a mighty warrior, right? And the women would sing for him. Mas depois que Davi matou Golias, o gigante Golias, as mulheres começaram a cantar mais para Davi, right? So after having killed, the giant Goliath, the women were making music to David, né? Comparando ele, né, com o número de pessoas que ambos haviam matado, né? Compared the number of people they had killed. Bom, enfim, o rei Saul ficou com muitos ciúmes e quis matar Davi. Davi teve que sair fugido. Então imagine, no momento que ele escreveu esse belíssimo salmo, ele estava foragido, fugindo, porque homens estavam atrás dele para matá-lo. Ele estava vivendo em caverna, não é? Eu imagino, olha, que é uma grande tribulação, não é mesmo? Então, at the time when he wrote this beautiful song, he was running away from King Saul's men who wanted to kill him. Yeah, he was hiding in caves. Então é por isso que ele diz. Mas então não é por isso que ele é conhecido um homem segundo o coração de Deus. A man after the Lord's heart. Porque ele tinha essa proximidade com o Senhor, ele tinha essa confiança. See how close he was from the Lord. How he trusted the Lord. How much he seeked Lord. Né? In the day of trouble, but he wanted to be in his house all the days of his life. Não é isso que ele fala? Então ele buscava no dia né, no dia da adversidade, mas ele deixa claro que ele sempre buscava o Senhor, que ele queria estar sempre na presença do Senhor. Para quê? Por quê? Porque o dia mau sempre vem. Não é isso? A Bíblia fala, né? The evil day will come.
Então, quanto mais próximos estamos do Senhor, mais fortalecidos estaremos para enfrentar os problemas que certamente teremos, porque nesse mundo tereis aflições. So, the closer we are to the Lord, yeah, the stronger we are to face the problems, right? Because the problems will come. Everybody will have a bad day. Everybody is gonna go through, hardships in life, né? E qual é o segredo para a gente vencer essas adversidades? Né? Estar próximo do Senhor. Né? A gente tem que pensar, não tem que pensar em quão grandes são os nossos problemas, mas em quão grande é o nosso Deus. So we don't need to think how big our problems are, but how big our Lord is. Então, essa é a mensagem aqui que eu queria deixar para vocês desse belíssimo salmo, né? Escrito pelo rei Davi. A gente tem muito para aprender, não é mesmo? Com o rei Davi. Então, o rei Davi, ele separava um tempo para o Senhor, né? Se a gente quiser crescer em fé, ter a nossa mente renovada pela palavra, a gente tem que dedicar um tempo para o Senhor, não é mesmo? E se você quiser alcançar a fluência no inglês, você tem que dedicar um tempo ao estudo da língua inglesa, não é? Porque quanto mais você estiver próximo da língua inglesa, quanto mais você ouvir o inglês, mais familiarizado você vai ficar com a língua. E os sons que hoje ainda parecem muito estranhos, ficar cada vez mais familiar para você. A sua mente vai começar a conectar os fiozinhos. Então, seja para crescer em fé, seja para crescer em influência, você precisa dedicar um tempo. Você tem que reorganizar a sua agenda para colocar isso como uma prioridade, né? Por quê? Uma língua estrangeira exige constância e dedicação, né? Não tem segredo. Constância e dedicação. E olha só, né? Pensa bem, olha aqui, quanta coisa que você aprendeu hoje, quanta coisa. Então, mais uma vez, eu quero te convidar para a nova semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Isso mesmo, 21 de novembro. Né? Uma semana de muito conteúdo, onde você vai descobrir a fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Né? Então agora eu peço para você que deixe o seu like, você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho. Você acha que esse trabalho que eu fiz aqui com vocês é um trabalho de qualidade? Clica no botão aí, né? A internet, ela precisa da participação dos cristãos em meio de tanta coisa que circula nas redes sociais, sabe? Para nos atingir, para nos enfraquecer, para nos desviar do caminho da verdade e da vida. Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.